Nossa, a Aguinha vai salvar. Pra quem não conhece, o Skank. Tudo bem, né? Todo mundo mineiro aí? Por enquanto. Como é que foi de viagem? Bem. Tranquilo. Como é que foi com a vitória sobre o Grêmio? Primeira coisa. Ixi, o Galo gaúcho. De sotaque de gaúcho, hein? Eu sou colorado. Colorado. Feliz da vida. A gente entrou no avião, tava passando, tava 15 minutos no primeiro tempo. Aí o Cruzeiro tinha perdido um gol e o Grêmio outro, assim, mais feito ainda. Aí eu, no avião, já recebi uma mensagem que o Cruzeiro tinha feito 1-0. Só que o avião não tinha decolado ainda. Aí eu, desesperadamente, pedi o piloto para tentar um rádio na hora que acabasse o jogo e tal. Aí a coisa veio melhor que a encomenda, né? Chegou com um papelzinho depois do jogo e tal. Falou assim, mas eu recebi resultado do jogo aí, ó. O piloto chegou e me entregou o papel por fax, 3-1 Cruzeiro. Eu fui curioso, eu tava conversando com um amigo meu, também cruzeirense, eu tava de 3-0. Aí fui só falar assim, nossa, atleticanos, desculpe os atleticanos na banda. Aí só foi falar de atleticanos, os atleticanos devem estar assistindo o jogo também, né, por curiosidade. Aí Curiosidade. o Grêmio vai lá e faz um gol. E faz o primeiro gol, lá no final. Por causa da troca de Segundo tempo. Foi só mencionar os atleticanos. Secação é normal, né? Faz parte. Tranquilo. Dissecação. Mas e aí, só futebol mesmo? Acho que eu posso começar, então. Pode. Gente, acho que a pergunta fica até aberta para vocês. A gente sabe que o Skank foi líder de indicação no prêmio Multishow 2009. Vocês tiveram 7 indicações. Melhor grupo, melhor cantor, melhor CD, melhor música, melhor clipe. Como que vocês estão se sentindo, assim, recebendo tantas indicações? E vocês acham, tem, assim, algum prêmio que vocês acham, assim, que está mais certo de conseguir? Bom, uma coisa que eu acho interessante é que essa seleção, ela é baseada numa votação popular, né? Popular, exato. E isso é uma coisa muito interessante, porque mostra, não é aquela coisa assim, um comitê de notáveis, né, que fez a seleção para chegar na seleção final, que vai realmente concorrer aos prêmios, nas categorias do Multishow. Isso eu acho muito importante, é o público que está respondendo, é o sinal que o público está entendendo esse nosso novo trabalho, que começou tão bem com a música Ainda Gosto Dela, que agora está tocando a música Sutilmente. Isso é uma coisa que, depois de tantos anos e tal, realmente é uma coisa muito gostosa, muito prazerosa, saber que a gente ainda desperta tanto interesse no público em geral. E normalmente quem vota, quem tem a paciência de votar e tal, normalmente, em sua maioria, é o público jovem, né? E é fácil demais, né? Entrou na internet, fez o acesso lá, votou. É muito fácil, muito legal. Lelo, das áreas que você viajou, o Skank é viajado. Tem algum país que você foi que você sentiu assim, mais à vontade? Porque tem países que a gente sabe que o pessoal assim é mais frio e a gente está acostumado com aquele calor mineiro, principalmente, né? Eu tô assim, o povo aqui estava me gozando que eu estava super emocionada, que eu sou mineira de Belo Horizonte. Então encontrar vocês é assim, quase que um sonho realizado. Legal, bom. Tem algum país que vocês foram, que vocês sentiram assim, um calor parecido com o no Brasil? Se não é pela, né, a coisa hospitaleira, a hospitalidade mesmo, né, do calor dos brasileiros, quando a gente está em excursão no exterior, talvez até pela curiosidade que desperta também musical, né, do interesse das pessoas em saber o que está rolando de música brasileira, né, os grupos, o que está fazendo de música, o que está acontecendo, né. Então, acho que tem esses dois lados que são sempre muito aconchegantes, assim, né? De você mostrar um trabalho para as pessoas que, de repente, não conhecem nada e, de repente, que estão ali ansiosos para ver o show há muito tempo, né? Talvez vivendo fora do país e acompanhando a discografia, né?
Isso, os dois lados são muito interessantes, assim. Então, acho que todos os lugares têm seu charme, né? Você se apresentar. Aqui em Nova York, a gente tem aqui pertinho Newark, que é assim, muito mineiro. Então, assim, o povo tá todo assim, excitado, tá todo mundo doido para começar já esse show. Então, assim, eu fico muito feliz. Newark é uma espécie de braço de Governador Valadares, assim, né? Exato. Você já foi lá, você já conhece, né? A Embaixada de Valadares é lá, né? Todo mundo tem a carteirinha do... Como é que chama o clube lá? Democrata. Democrata, é. Agora é governador Valadares. Aqui, ó, 2. Mas é preciso separar as circunstâncias, né? Quando a gente sai para tocar, e já tem mais de 10 anos, desde a primeira vez que a gente saiu, foi a primeira apresentação de Skank fora do Brasil, se não me engano, assim, séria mesmo, oficial, foi no Chile. Tem aquela situação em que você encontra um público realmente nativo, né? Nenhum brasileiro, a minoria e tal. E tem uma outra situação que eu diria que o extremo é tocar no Brazilian Day, né? Você vem aqui, toca para milhares de brasileiros, né? Milhões. Milhões, né? Exatamente. A paisagem ali pouco importa, né? Quase. O clima é totalmente... Então a gente já viveu essas duas... Vive, né? Quando sai do Brasil, de tocar às vezes para uma plateia. Quando você tem brasileiros na plateia, é óbvio que contagiar o público fica um trabalho um pouco mais fácil, porque você tem ali a participação do público e tal, e brasileiro já tem essa fama, e é mesmo, e é festivo, e não sei o quê, e a música do Skank e tal. Mas foi muito bacana quando a gente também tocou para plateias que assim, não tinha essa facilidade, e acabou os shows, no final também, pouco importava não falar a língua, não ter música conhecida. A gente conseguiu envolver, se conectar com algumas plateias durante esses anos, algumas passagens, como se a gente estivesse realmente no Brasil, né? E para nós, do Skank, isso não é um critério. A gente não é o tipo de banda que fala, não vou porque eu vou tocar para brasileiro, de forma alguma. Não, quero tocar só onde tem nativo, só onde tem gente do país e tal. Não, nunca foi fazer esse tipo de distinção, ou, né, de dizer, como eu já ouvi de alguns artistas, para tocar para brasileiro eu toco aqui no Brasil. Pra gente é tão prazeroso tocar para uma plateia gringa quanto é tocar para uma plateia, às vezes, de brasileiros saudosistas, mas que são fãs do Skank que estão longe, né? Que não tem essa oportunidade de ver a banda tocar e tal. E a turnê americana é muito isso, né? Como foi no Japão também, por exemplo, a gente tocou uma plateia em Nagano, 5 mil japoneses, mas na hora que falava, pacato cidadão, todo mundo, pacato cidadão, enfim, eram japoneses brasileiros, né? E por aí vai, a gente teve contato durante esses anos todos com essas pessoas que vivem fora do Brasil, cada um com sua proposta, cada um com sua, né? E é uma história legal, né? Todo mundo tem uma história bacana, assim, né? Como no Japão, os caras falando, a gente é sempre segregado, porque no Brasil a gente é japonês. Por mais que tenha nascido lá em São Paulo, lá no Paraná e tal. E aqui no Japão a gente é brasileiro. Então o cara tava sempre sem... E por aí vai, daí até chegar várias, né, assim, pessoas que às vezes estão estudando, outros trabalhando, outros fizeram a vida e tal. É muito legal isso, é muito bacana, assim. Samuel, só retomando a sua pergunta, a sua resposta, aliás, sobre os shows internacionais. Vocês estiveram aqui no Summer Stage em 2002, 2 anos seguidos vocês fizeram o Brazilian Day em 2004, e agora esse show mais privado, eu espero talvez uma galera mais mista de americanos. Como foi também no Summer Stage, que não foi só brasileiro, como aconteciam
vários artistas apresentando É. simultaneamente, vocês tocaram lá. Como você difere o Brazilian Day, a experiência de tocar no Brazilian Day, pro Summer Stage, e a expectativa de vocês, particularmente cada um, para esse show de agora, dessa turnê de amanhã? A gente não faz muitos planos assim para os shows, tipo, vai vir esse público, aquele outro, vamos tocar, não tem não há nada premeditado assim. Vamos tocar para as pessoas que estiverem ali querendo ouvir. A gente está, um dos motivos pelos quais a gente topou fazer essa turnê, porque no Brasil a gente está tocando muito e sair agora era um pouco complicado, é exatamente pelo fato da produção estar nos oferecendo casas muito legais para tocar, né? Esse teatro aqui é uma coisa totalmente nova, né? Pra gente, né? A gente tocou em festivais, tocou em lugares pequenininhos e tal, mas um teatro como esse que a gente vai tocar amanhã, poucas vezes a gente teve chance de tocar, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Então, é óbvio que a gente fica empolgado com essa possibilidade, né? Um lugar que tem uma estrutura boa, que a pessoa está ali voluntariamente, assim, comprou o ingresso, está ali para assistir o show, não está num festival que você está dividindo a atenção com vários artistas, aí você pega carona no público do outro e tal. Não que não seja legal, mas é diferente. O Brazilian Day também achei... o show é uma parte da festa, né? Um festão, né? É bem diferente. Então, acho que vai ser interessante amanhã. Acho que vai ser legal, a gente está com expectativa. Uma casa que só receberam grandes nomes da música brasileira. Opa! Só artista de peso, né? Isso aí. Bacana. É interessante passar em Times Square e ver, pô. Imagina, né? Imaginar que um dia se fosse acontecer assim, né? Bate essa emoção. Acho que em mim, acho que em todos nós. Pô, quando começando, tocar para 100 pessoas, 50 pessoas, ter um público de 30 pagantes, 50 pagantes, e agora vocês chegarem num lugar, numa festa do Brasil, no Brazilian Day, ou num tiro, pegar 6, 7 blocos fechados só com brasileiro, todo mundo pulando, ouvindo vocês, telão espalhado, e como é que você se sente? Conta para nós como é que é isso aí. Acho que é isso, acho que os meninos falaram um pouco dessa emoção e, né, de como funciona um show fora do Brasil. Aqui, como ele falou, qual é o seu nome? Breno, né? Breno falou, se tiver uma plateia mista, assim, de americanos, sei lá, ou hispânicos mesmo, e brasileiros, vai ser ótimo. Se tiver brasileiro, em sua maioria, que dito seja, em sua maioria vai ser excelente, né? A gente vem com um repertório que é muito parecido com o que a gente está fazendo no Brasil agora, mas acredito que lá a gente está numa turnê do álbum Standard, né, que é o nosso mais recente álbum. Aqui não vai ter como deixar de tocar músicas também, mesmo com a internet, mesmo sabendo que todos vocês, se quiserem, têm acesso ao site do Skank, vão lá escutar música, ouvir um clipe, enfim, a informação hoje chega... Pode não ter uma rádio de música brasileira aqui, nenhum canal, eu sei que tem, mas, digamos assim, a gente não acontece aqui como acontece lá, né? Qualquer rádio que sintoniza e tal. Então, mesmo conhecendo o estandarte, vocês vão escutar muita coisa da nossa carreira inteira, dos 10 álbuns. É isso que eu ia perguntar, se o repertório difere um pouco. Vocês acabaram de lançar um disco no Brasil, aí vocês vêm pro exterior, a galera... meio saudosista, vai querer escutar, pô, Garota Nacional, Pacato Cidadão. Mesmo lá, essas músicas ainda estão no set list. Ainda faz parte desse novo repertório, Sim. dessa nova turnê? Sim, faz Também. parte. Além dos nossos sucessos. É interessante mencionar sobre o novo disco, eu escutei tudo, e assim, geralmente eu escuto aquela que mais me remete, assim, que eu me identifico, eu paro e escuto. E foi o caso, vocês agora iniciaram o disco, lançaram o disco com um dueto, digamos assim, com a Negli. E qual a diferença? Porque vocês nunca lançaram o disco, geralmente com a música carro-chefe de vocês, só vocês e mais ninguém. Qual a diferença? Tipo assim, a expectativa de, como assim, por que vocês resolveram lançar o disco com uma música com uma participação? Bom, a gente sempre procura mostrar novidades, sempre tentando ser criativo, sempre, logicamente, com alguma coisa que seja verdadeira, né, dentro do nosso universo musical, dentro da questão de gosto musical.
E o convite à Negrali foi exatamente por uma situação de gravação, que a gente estava gravando uma música, que é exatamente o negócio dela, e o Samuel estava... A forma como ele gravou, questão de tom, uma coisa mais técnica e tal, tinha uma hora que necessitava de uma voz mais aguda. E aí que veio a história, ele pensou ele pensou logo de cara na Negrali. O nosso produtor, que é o Dudu Marotti, conhecia a Negrali. Foi aí que surgiu a parceria. Logicamente, essa música só virou música de trabalho também porque era uma música muito boa. Muito lindo. Porque quando você fala de uma música de trabalho, isso aí é uma parceria não só do Skank, mas junto com a gravadora, que é a nossa parceira e tal, nos lançamentos, né? Isso é uma coisa óbvia e tal. Então, na verdade, ela começou também por causa disso. Além da belíssima participação da Negrali, pelo fato também de ser uma bela canção. A Rádio América, nós tocamos muita música de vocês que são muito solicitadas. Além desse trabalho que vocês fizeram agora, que é belíssimo, o que é que vocês têm aí escondido na manguinha aí pro ano 2010? Por enquanto, nada, né? A gente ainda não tem nenhum ano de disco lançado. A gente acredita que o ano que vem a gente vai gravar, mas ainda não decidimos se de inéditas, quem sabe um ao vivo. Talvez seria um acústico, porque vocês nunca fizeram 2 ao vivo, 2 EPs ao vivo, mas nada parecido, porque o acústico dá uma roupagem nova para a música. Você pode fazer os grandes sucessos com uma roupagem diferente, e algo que vocês talvez nunca fizeram. Talvez seria uma chance, uma possibilidade. A gente agora está muito concentrado no álbum, não tem como pensar né? Não dá para o Cruzeiro jogar contra o Grêmio pensando se vai ser Estudiantes ou Nacional. Tem que ser uma coisa de cada vez. O Estandarte é um disco maravilhoso, a gente chegou num resultado excelente. A gente no Brasil está na segunda música de trabalho, que é o Sutilmente. A primeira tocou 9 meses, ela ficou 6 meses, essa da Negrali, entre as 10 músicas mais tocadas do Brasil. Maravilhoso, o público já canta de cor e salteado. Agora a gente está entrando com uma segunda música que também está sendo muito bem executada, ou seja, ela tá cumprindo uma coisa que a gente previa, assim, era um disco que a gente queria fazer mais aberto, onde o Skank retomasse essa conexão, essa linha direta com o público, de fazer multidão cantar, que querendo ou não sempre foi o nosso, vamos dizer, um traço forte da banda e tal. E eu acho que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu aliar um disco de uma informação direta, de falar diretamente para o nosso público e, ao mesmo tempo, com um respaldo legal da crítica, né? O disco entrou em várias eleições no final do ano passado, entre as melhores coisas lançadas no Brasil e tal. Então, a gente está muito envolvido com o trabalho agora. É difícil ficar antecipando o que vai ser 2010. Muito agora, no momento, a gente só pensa no trabalho mesmo, só pensa no álbum e tal. Particularmente... Fala aí, Calau, você está querendo... Tudo bem? Beleza. Amanhã, as músicas de amanhã, vocês já sabem ou vocês mantêm o segredo ou decidem lá na hora? Como é que é o esquema? O repertório já está pronto? O que acontece? A gente estava até, o garoto, falando do repertório. A gente tem o privilégio de ter um repertório muito conhecido, né? Muitas músicas conhecidas. No Brasil, a gente tem feito uma coisa curiosa. A gente faz o setlist oficial do lançamento do Estandarte e, claro, ele dá algumas pinceladas de partes importantes da nossa carreira junto com as músicas do disco novo. E no Bis, a gente achou uma maneira de brincar com o público e, ao mesmo tempo, não sucatear o repertório. A gente tem feito votação. O cara ganha um cartão na hora que entra no show e ele, por mensagem, ele pode votar nas músicas que ele quer ouvir no Bis. E são a maioria delas, músicas já de um tempo, né, mais remoto e tal. Conhecidas, mas que... Né, poxa, não dá pra fazer um set, nosso show não é igual ao do Bruce Springsteen. Então a gente fica ali 1h40, 1h50. Não dá pra tocar tudo, definitivamente não dá. Então a gente tem descobrimos essa maneira, que ao mesmo tempo uma brincadeira legal, você atende ao fã que tá ali, eu vim aqui, eu quero escutar, eu ainda gosto dela, mas eu não posso sair daqui sem escutar o Pacato Cidadão, o Jack Tequila, enfim.
E então amanhã a gente está preparado para qualquer coisa, assim, se rolar de tocar as coisas mais velhas, né, enfim, coisas mais recentes. Bacana é que hoje a gente é uma banda preparada para tocar qualquer coisa na nossa carreira, assim, entendeu? Amanhã vamos fazer igual o Bruce, né? E o Skank é um orgulho mineiro, né? Um doce, né? E uma coisa, como é que fica, no caso, o Brasil, o problema da pirataria? Isso é ruim, mas ao mesmo tempo leva a música mais longe do que antigamente ela chegava. Como é que vocês enxergam isso? O que isso atrapalha, o que isso ajuda vocês? Como é que... Cara, pirataria é uma coisa que, essa pirataria clássica que começou, de onde veio esse termo, né? Que é aquela coisa do CDR, né? Que é preciso fazer cópias em CD. Isso praticamente no Brasil está acabando. Porque chegou num ponto que o CD já está custando quase que nada, esse CDzinho do pirata. Então, eu vejo uma coisa que é diferente lá, mas aqui tem uma coisa que é a coisa do download, que é exatamente para onde está indo a pirataria realmente digital, direta. Mas a música ela realmente está passando por uma transformação. A música em si ela não está em crise, igual você falou, a música está chegando mais rápido, as pessoas escutam cada vez mais música, eles sabem aquele sucesso imediato, as pessoas têm o sucesso, o jovem tem todas as músicas de todos os artistas que ele gosta. O que está realmente em xeque é como você faz com que os artistas possam continuar investindo em suas próprias carreiras. E a indústria fonográfica, como ela é montada hoje em dia, realmente ela está sendo modificada. É um processo que teria que acontecer. Logicamente que algumas partes, hoje em dia, principalmente as gravadoras, estão sofrendo mais. Mas os artistas estão tendo uma facilidade de levar a sua música cada vez mais longe. Compensação, a forma de consumir música caminha no sentido contrário da de consumir vinho. Eu não entendo um cara que para gostar do vinho, sentar na mesa, tomar um vinho, comer uma comida boa, tem que falar assim, não, porque a uva tal, aí vem da região tal, que o solo lá de tal forma, e o sol incide na uva de uma forma que não sei o quê. Eu não sei, fica um negócio em cima do... que aquilo deve dar até um gosto. Mas, cara, pode sentar, tomar o vinho normalmente, comer a comida e ir embora. Preciso de uma sofisticação, de um requinte. O cara precisa, não, você não... Aí olha contra a luz e tal, e cheira e não sei o quê. Na música é o caminho inverso. Eu acho que até é uma deseducação para ouvir música. Onde antes você pegava um CD, olhava a capa, o contexto todo, quem foi o produtor, quem foi o artista gráfico que fez a capa, por que aquele disco é assim, em que contexto que ele estava, o que acontecia na época, por que o cara usa a guitarra daquele jeito, por que foram gravadas aquelas músicas, de influência de quem, não sei o quê. Que a gente foi perdendo isso, pegava o vinil, ficava namorando o vinil, escutando aquele negócio, um tempão. Hoje está todo mundo ali naquela pressa no negócio, escuta uma música e vai em outro lugar, não sei o quê, uma coisa meio desbaratinada, superficial, entendeu? Então acho que hoje... Descendo até o valor do artista. Não, nem vou chegar nessa questão que vai parecer pessoal, mas não é. O que eu acho que hoje a gente precisa de novo reeducar essa turma a escutar a música de uma forma mais bacana, assim, pô, a gente não come com garfo e faca, vai voltar a comer com a mão? Então, sabe, você ficar abaixando, tudo bem, inquestionável, a música chega onde não chegava antes, mas precisa lembrar que existem jeitos e jeitos de consumir música. Você falar, pô, bicho, ó, tá vendo esse disco aqui do The Who, Who's Next? Olha, ele é de tal ano, aconteceu tal coisa, o The Who vinha de tal disco, ia pra tal disco. Aí os caras fizeram isso aqui, descobriram um negócio, uma coisa sequenciada. Olha, junto com essa música o cara fez essa outra, entendeu? Todo um contexto, é uma visão, o cara entende uma coisa global, por que a música é daquele jeito. Então hoje, na minha opinião, como a gente vive a cultura do muito, cada vez mais, a tecnologia vem para facilitar a vida, a gente... Com ela, ao invés de deixar sobrar tempo para a gente cuidar da gente só está enfiando coisa, mais trabalho, e com informação, não sei o quê. Então, eu acho que na música precisa agora haver essa reeducação.
O que está acontecendo é isso, assim, o pessoal está ouvindo música, chamando música. Aí outro dia eu ouvi um cara lá no Brasil falar orgulhosamente que o filho dele chamava música de arquivo. Desculpa o termo, vai tomar no cu. Música é música, pô. Entendeu? Pô, se a gente tratar música agora virou arquivo. Pô, e sem contar a qualidade, que é muito ruim. A qualidade, às vezes, do digital, MP3 que a gente está baixando, é horrorosa. E, de repente, por uma questão modal imposta pelo primeiro mundo, agora vocês vão andar todo mundo de iPod, vão baixar música, e não sei o fonezinho branco. Então, e aquele aparato todo que todo mundo tinha em casa, pô, meu som, equalizador, não sei o que, aí acabou. De repente, tudo uma questão não é de gosto, é de modismo. Então, a gente hoje, na música, é similar, como se a gente tivesse voltado a comer com a mão. Pra mim é a mesma coisa. Entendeu? Eu, particularmente, eu só baixo música de artista que eu talvez não preze muito. Eu não condeno baixar música, não é isso, eu não estou condenando isso. Eu estou condenando essa adesão quase que irracional pelo lance do MP3, assim. E, de repente, claro, existe luz no fim do túnel. O pessoal até porque no próprio site tem música. Não, e a coisa do vinil essa realidade aí, o vinil começou a aparecer de novo. Todos os artistas estão lançando. Já é uma resposta. Agora é bem desanimador chegar aqui e ver a Virgin fechada. Depois da Tower Records, ver Virgin de porta fechada. Aí dá também um baque. Vocês acham que se deve a isso, a essa abstinência de novos artistas no Brasil? Porque antes de vocês eram Titãs, Legião, né, Paralamas, Kid de Abelha. Aí depois, em seguida, vieram vocês, Cidade Negra, Jota Quest. E depois disso parou. Parece que não surge mais artista novo. Parece que a parada ficou tão fácil, tão acessível que... Eu não sei se deve a isso, a essa já é uma outra, aí... É uma discussão, aí vem longa, né? O ovo, a galinha, aí os gravadores não têm dinheiro, aí não pode investir artista novo, mas o artista novo hoje em dia já pensa diferente, porque com essa coisa de tudo ser segmentado, o artista já pensa só no bairro dele ou na cidade dele, não quer ser um artista, ser muito conhecido, então fica aquela coisa, né? De quem que é a culpa, né? Fala um pouco de influência musical. Quais são as influências mais fortes que você tem? Tem alguma banda americana que vocês admiram nesse momento? Tem boas referências, assim. Na verdade, o estandarte a gente procurou, através de jam sessions, assim, né? O prazer de plugar os amplificadores, os instrumentos e sair... resgatando aquela inspiração do grupo, né? E a partir daí a gente começou a gravar o disco, assim, inspirado nessa coisa de tocar mesmo, prazer de tocar. Então é um disco meio de referências, curiosamente, de nós mesmos, assim. Mas tem vários grupos que sempre despontam bem aí, né? Kings of Leon, há uns anos atrás... estava fazendo um som legal, White Stripes, são grupos que vieram de selos pequenos, né, e começaram a fazer uma história boa, assim. Eu acho que tem muita coisa, The Killers, muita coisa acontecendo, né? Lelo, no início, desde que vocês deixaram de ser uma banda independente, no início do primeiro álbum de vocês, Skunk, seria talvez os Beatles a maior influência musical de vocês, de fora, externo, exterior, assim? Cara, essa coisa de Beatles é uma coisa interessante, assim, desde que se fala de referência dos anos 60, existe uma tendência natural daquela época, né, de você fechar muito em Beatles. Beatles é importante e a gente gosta, realmente a gente gosta. Agora, existe toda uma cultura em volta disso e vários artistas da mesma geração que são importantes. Por exemplo, quando a gente gravou em Abbey Road, em Londres, foi exatamente o Diz Tem Resposta, a gente ficou conhecendo uma série de artistas que eram da mesma geração e que tinham a mesma referência musical, mas que, para nós, com o passar do tempo, você acaba lembrando realmente do top of mind, que é Beatles. Né? Mas existe toda uma geração, não só do rock inglês dos anos 60 e 70, que a gente escutou muito aqui. Samuel, você gravou com a banda Ira, música Tarde Vazia,
E eu gostei, assim, muito, assim, da sua voz nela. Gostaria de saber se a banda nunca pensou em regravar ela, assim. A gente não. Até porque seria quase um pleonasmo. Eu já gravei com o Ira, gravar de novo e tal. Talvez uma outra coisa do Ira, assim, mas... tem muita coisa para ser regravada, muita coisa bacana, que é referência. O Ira, eu particularmente, sou uma banda que é uma banda que eu sou muito fã, gosto muito e tal, mas não pensamos em regravar. Teve aí que eu pensei, talvez pudesse tocar no show, mas aí não levamos uma ideia muito adiante e tal, né? Por hora não tem. Voltando aquele assunto que você falou sobre valorização do artista, de voltar a valorizar, de pegar a capa do CD e tudo mais. Do disco. Falei valorização do disco, da forma como consumir música. Por exemplo, hoje em dia aqui nos Estados Unidos tem muitas... As bandas mesmo estão cobrando agora para o fã entrar no site, poder ter acesso a materiais exclusivos. Você acha que isso ajuda? Não sei se no Brasil como vai funcionar isso. Mas... Ajuda o quê? Não, a valorização, a pessoa pesquisar mais sobre a banda, saber mais, saber sobre produção, ver mais arquivo, mais, como se diz, você ter mais um controle do fã mesmo, assim, saber quem está acessando e tudo mais. Não sei se isso no Brasil tem que ser. A questão não é ter controle sobre o fã, a questão... Controle, assim, saber quem está vendo mesmo, saber como está... eu não sei, cobrar pode até afastar, né? Porque aqui está acontecendo isso. A banda está cobrando para entrar porque o cara tá ali no site, se ele entra sem pagar nada, tem informação, escuta música de graça, é muito melhor. Se ele passa a cobrar, não sei. Eu acho que financeiramente, você está me dando um dado totalmente novo. Eu não sabia disso. Financeiramente pode ser alguma coisa representativa para aquela banda que está fazendo. Não sei. No caso do Skank, a gente nunca pensou nisso. Pelo contrário, hoje a gente tem fornecido informações, imagens, videoclipe, vídeos da banda em turnê e tal, o tempo inteiro, né? Torrencial, assim, é uma avalanche de informação o tempo inteiro. Eu acho que aproxima o fã e tal, mas eu não sei, não está claro para mim se isso é uma forma de estimular o cara a saber mais sobre o Skank, sobre a trajetória. A gente acredita que sim, intuitivamente acredita que sim. Mas veja bem, eu estava falando de uma outra questão inespecífica, genérica, assim, que é o negócio de como consumir música, né? É um pouco diferente, assim, eu não estou falando, eu não estou aqui questionando, porque o cara hoje não sabe nada do Skank, só sabe a música que toca no rádio. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, o que foi a descoberta maravilhosa para nós, de 2, 3 anos para agora, é que a gente tratava, ou dava para o fã uma coisa... A forma de conversa, de conexão que a gente tinha com o fã era muito formal. Era a forma que a gente conversava em 96. Em 2006 era igual a que a gente conversava em 2006. Depois a gente entendeu que o Skank tem sim a sua música, uma abrangência. O Brasil inteiro conhece, do Iapoca ao Chuí, se for pelo menos 1, 2 músicas, qualquer um sabe cantar e tal. Porém, existem fãs que sabem tudo, cara, e que querem uma opção de informação que a gente antes achava que não interessava. Para que vai mostrar um vídeo da gente gravando uma música, tocando, ensinando a tocar uma canção? Hoje a gente vê que tem fãs e fãs, desde o cara simpatizante até aquele mais xiita. E agora a gente começou a conversar com esse xiita, com esse fanático, assim, que é bacana pra caramba. Blog, né? Com essa história do blog também. Também. Legal. E talvez tenha sido por isso que ela falou o negócio da indicação. Um dos motivos, talvez, por esse número expressivo do Skank nas indicações, talvez tenha sido isso. O cara falou, opa, eu gosto tanto do Skank e agora estou sendo atendido. Né? Gente, e quem nunca se
identificou com uma música de vocês? E na hora que a gente tá lá deprê, aí escuta aquela música, ai, mas essa música foi feita pra mim. Pois é, mas eu tô falando que é o fama, que é mais do que isso, que é o que salvou ele de uma depressão, a música. É claro. Mas ele quer saber que dia que vai tocar, como é que foi gravado tal canção, Porque tá de onde online. saiu, com quem que eu fiz a música, por que gravou com a negra ali, como é que é o Dialogando. processo de fazer um... Enfim, opção de coisa, né? Mas tá uma curiosidade de muitos ouvintes que, muitas vezes, como você acabou de falar, que às vezes só ouve a música, mas não sabe uma história de vocês. Como surgiu o nome de Skanks? Esse nome, ele tá muito no glossário do reggae, assim. Qualquer pessoa, e o Skank no início, até hoje, mas mais no inicinho, a gente tinha uma relação muito forte com a música jamaicana. Ouvia-se com frequência discos de dancehall, que era um reggae, uma vertente do reggae muito na moda quando o Skank começou, 91, 92, e até hoje tem representantes, mas na época estourou no mundo inteiro, que era o reggae eletrônico, que tinha umas batidas quase semelhantes à do forró no Brasil e tal. E a gente se encantou com aquilo. O Skank, a gente ficou maravilhado e começamos a trabalhar e tal. E aí veio de ver em várias coletâneas Skank, ou ver... Já tinha o Easy Skanking do Bob Marley e tal. Até ouvir dos próprios jamaicanos que o Skank é uma cadência para uma é a levada deles, né? Mas a gente não sabia que o nome não tinha a menor ideia que o nome ia, vez ou outra, passear nessas polêmicas, né? Aqui nos Estados Unidos, enfim, tem vários significados, enfim. No Brasil, nem tanto, né? Isso não é problema, né? Nunca foi muito problema. Mas mal sabia a gente que, né, ia dar essa... Vez ou outra uma controvérsiazinha, mas... Não seria o Ebert? Acho que eu ouvi uma entrevista tua, vocês dizendo que foi o Ebert que batizaram vocês. Não, isso aí foi o Biquíni Cavadão, que o Ebert deu esse nome. O Biquíni. O Ebert batizou o Biquíni. E eu não tô tão careca igual o Bruno Gouveia, não. Nem barrigudo. Uma confusão. Se vocês tivessem que explicar o som de vocês para um americano que não conhece a banda, como é que vocês explicariam? Qual seria? Pedir para explicar, para a gente explicar, aí você está dando uma tarefa dificílima, né? Explicar um som do Skank ainda, com tantas vertentes, com um leque tão aberto, é o que eu falei hoje lá no serviço de imigração. Toda vez eles perguntam, uma banda, legal, que tipo de som? A kind of reggae music mixed with rock and roll and Brazilian rhythms. Aí o cara, tá bom. Tipo uma feijoada, assim, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Samuel, se tivesse uma música, esse repertório todo de vocês, que definisse o Skank, que fosse sinônimo do Skank, seria uma pergunta difícil, porque você está abandonando o trabalho todo que vocês fizeram, que é a mais popular, que todo mundo adora, que todo mundo quer ouvir. Qual música seria? A gente tem duas músicas que eu acho que são as mais populares no nosso repertório, mas ao falar delas, assim, de falar de, por exemplo, Garota Nacional e Vou Deixar, são músicas que tiveram uma abrangência muito semelhante, muito parecida. Uma de 96, a outra estourou em 2004. Mas eu estaria desprezando Resposta, Pacato Cidadão, Balada do Amor Inabalável, Dois Rios, Ainda Gosto Dela Agora, Te Ver. Não dá, complicado. Futebol. Claro que os Stones poderiam dizer, não, a nossa música mais popular é Satisfaction, mas e aí? Né? E Brown Sugar, Start Me Up, enfim. Let's Spend the Night Together, e vamos embora. Então. Haroldo, o que se deve a essa mistura de jogar o inglês com o português, essa sofisticação ao mesmo tempo, a simplicidade? Porque vocês, na minha opinião, por isso que eu joguei o lance dos Beatles, porque na minha opinião eu assimilo muito o Skank como os Beatles brasileiros, na minha opinião particular. Mas eu acho as canções de vocês, assim, algo que me remete um pouco às canções dos Beatles, que são canções muito simples em inglês, se você pegar a tradução, são canções simples, mas de uma letra belíssima, de profundo significado.
A que se deve essa mistura? Porque vocês jogam inglês no português e dá um resultado legal. Coisa que poucos artistas brasileiros hoje em dia fazem. Aliás, aqui me consta nenhum. Eu acho que essa então, coisa... esse é um ponto forte de vocês. Mas muitas vezes é porque como a música foi feita. O estandarte mesmo tem... não sei, não estou lembrando qual que é, que tem uma parte em inglês, mas é porque quando estamos os 4 no estúdio gravando as bases, antes de ter letra, de mandar para os letristas, Samuel ia cantando assim muitas vezes no inglês, né? O inglês não, o naglês. Uma melodia que às vezes sai uma palavra em inglês. Assim, tal. E aí, depois já virava lá de novo. Então mandava aí quando o Chico Amaral, por exemplo, ele aproveitou essas palavras que o Samuel tinha falado e montou alguma frase. Acho que é mais por esse motivo, assim, né? A questão de letra, né? Agora, a questão da música, acho que falar de Beatles também... Beatles tem tantas coisas diferentes, né? Umas das outras, assim, que também acho que... não sei se né, a sua impressão de Skank, dos Beatles brasileiros, acho que até meio muito, mas enfim, é uma banda, como o Henrique falou também, é uma influência do Skank. Sim. Carol, você perguntou esse negócio de música e tal, aí assim, é difícil pegar uma música que sintetize ou que simbolize melhor o Skank mais do que outra e tal, é complicado. Agora, na questão da abrangência, de popularidade, eu acho que no Brasil, eu falei de Vou Deixar e Garota Nacional, mas Garota Nacional está à frente um pouquinho, porque ela foi um single, ela foi um hit internacional. Ela tocou muito em vários países, né, da América Latina e da Europa. Hoje aconteceu um negócio engraçado, a gente estava na rua e tinha um cara com um grupo de pessoas, mas era muita gente, assim, umas 30 pessoas e tal, andando sorro, que tantão de gente e tal, e o cara na frente, de repente ele parou e começou a olhar, passamos eu e o Haroldo, aí ele começou, parou assim, e foi correndo atrás da gente com uma prancheta, ele era o guia de uma excursão, entendeu? De italianos, cara. E os caras ficaram, pô, que cara maluco, pô, mas e o grupo, azar o grupo, assina aqui pra mim e tal, não sei o quê. Aí os italianos falaram, pô, aí o cara falou, eles são famosos no Brasil. Aí os italianos começaram a tirar foto, assim, pra mostrar pros amigos, olha o que é famoso lá no Brasil, né? Mas eu fiquei imaginando, será que se cantasse, talvez se cantasse Garota Nacional, alguns ali, sabe, talvez, né? Para os italianos ali, ó, talvez alguns. Não, eu não fiz isso, não paguei esse mico, não. Pessoal, vamos pedir mais 3 perguntas, que eles têm mais um compromisso e depois tem mais um outro compromisso. E quanto a vocês andando no Brasil... Vai ser 1-0 pro Cruzeiro em Porto Alegre. Pronto, se Deus quiser. E vocês andando no Brasil... Não coloca assim, o Skank falou, não. Coloca Henrique Portugal, tá? 1-0. E vocês andando pelas calçadas, a galera não deixa vocês sossegar. Como é a diferença de vocês passearem aqui, passearem lá? Se bem que aqui já é quase um Brasil também, né? Onde andar a gente tropeça no brasileiro. Mas como é a diferença? Como vocês se sentem a diferença entre estar num canto e no outro? Estar dentro do Brasil e estar fora. Aqui, Japão, Europa, né? É muito diferente, né? Muito diferente. Não é que lá também a gente não possa fazer isso, né? Andar na rua. Pelo contrário, faço questão. Acho que o Skank tem o tipo de popularidade que merece. A gente consegue fazer várias coisas que as pessoas às vezes... não, mas aí ninguém te amola, ninguém pede autógrafo, tira foto. Então, não, tem determinados lugares que não, né? Como diria o Erasmo, uma frase de uma música dele, a vida me fez somente do meu tamanho. Então, acho que lá o Skank gosta de uma popularidade que escolheu. Entendeu? Não é uma coisa... Não é um frenesi, não é um fanatismo que você não possa ir num cinema, num teatro. Eu acho muito tranquilo. Mas, enfim, nada se compara com estar em outro país, né? Aí totalmente anônimo e tal. Confesso que de vez em quando é até legal, assim. É bacana. Dar uma voltinha, anonimato ali, tranquilo.
Galera, legal só para também. fechar o lance da qualidade do disco, você disse o material, você pegar, folhear o encarte e tudo mais. As capas de vocês é um capítulo à parte, porque eu esperava cada disco do Skank para saber, pô, como é que eles vão bolar a próxima capa do disco e tal, e eu acho que isso é tudo tipo assim, eu valorizo muito o artístico, vocês não têm aquele lance do narcisismo, assim, das outras bandas, de colocar a fotografia de vocês na capa, tirando o Cosmotron, né, que vieram com a imagem de vocês, facial, mas os discos em geral, geralmente é uma obra artística, é uma pintura, é uma coisa... São artistas convidados, né? Na grande maioria. Agora foi o Rafael Silveira, que fez o estandarte, né? Sim, mas como iniciou, se vocês queriam vocês procuravam um diferencial das outras Você bandas, falou, é não? uma característica nossa, Ou aconteceu né? por acaso e vocês deram continuidade, porque o Skank, o primeiro disco, começa assim e os outros parece que vão... Vai por Sempre um... teve esse cuidado, né? eu acho super De relacionar um pouco a imagem da capa com a sonoridade do disco, com a proposta, com o videoclipe. Às vezes isso são joga coisas legais. o que está dentro, não o externo, o estereotipo. Não, essa coisa que o Samuel falou, de gostar de uma capa de álbum, você querer saber quem produziu e tal, não sei o quê, a própria capa de um álbum, né, há tempos atrás, poxa, era uma obra de arte. E a gente sempre procurou preservar isso. Por mais que as capas tenham diminuído de tamanho fisicamente, nessa coisa do CD, agora o player de MP3 tem uma janelinha assim para você tentar descobrir uma capa. Isso é uma coisa que pra gente é importante, a gente cuida disso, sempre gostou muito disso. Né? Porque cada nome de disco considerado aquele calangozinho na capa, quer dizer, faz o público, os fãs, dar uma, tipo, ligar o nome do disco capa, à né? capa, entendeu? Isso é bem interessante. A música, a capa. A música, a capa, as faixas, etc. Capa é fundamental, né? Porque quando você vê a capa de um disco, você lembra do conteúdo do disco, né? E isso aí, você já começa a lembrar das músicas, da época da sua vida, de várias coisas. Então é realmente impactante, assim, pro resto da vida. Na infância, eu esperava o lançamento do Skank, ir lá pegar o disco e passar namorando em casa. Não, nós não somos tão velhos assim, não. Ajuda aí. Vamos lá, galera, a última, por favor. Alguém para fazer a última pergunta? Ninguém quer fazer a última pergunta? Quando é que vai ser a próxima vez que vocês vão voltar? Josimar tá marcando mês que vem aí. Lá em Nu. Então, beleza, gente? Vocês querem fazer fotos deles com A background? gente pode devolver a pergunta e perguntar quando é que vocês vão estar no Brasil para ver um show. Posso puxar as cadeiras para ele fazer uma foto? Deixa eu fazer uma foto aqui com esse backdrop. Posso?